Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de iniciar agradecendo a professora Vanessa por ter me convidado a estar aqui falando com vocês sobre as disciplinas que eu leciono atualmente no IF, né, Campus Avançado Piuí. Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Thaís de Oliveira Azevedo. Eu sou formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto, e é de lá que eu conheço a Vanessa. A Vanessa foi minha veterana lá na UFOP. Bom, a minha experiência de graduação eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi uma experiência que eu considero muito rica e muito produtiva. Eu gostaria de ressaltar para vocês a importância de vocês valorizarem não só as matérias que estão disponíveis na grade curricular do curso de vocês, que é Engenharia Civil, mas também tentarem buscar outras portas, né, outras oportunidades. Quando eu estudei lá na UFOP, eu participei do grupo PET, Engenharia Civil, que é um programa de educação tutorial que trabalhava basicamente em 3 vieses: pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente fazia de um tudo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco como pesquisadora, tive a oportunidade de trabalhar um pouco como professora lá, ministrei alguns cursos. Então, isso foi muito bom, visto que a engenharia civil, além de ser uma área que tem diversos ramos diferentes aí para a gente atuar, a gente ainda pode lecionar, a gente pode praticar, né, trabalhar em campo, projetar, enfim. Então, é bom a gente conseguir já começar a ter uma visão geral disso enquanto a gente está na graduação, né, que é mais fácil da gente estar adaptando. Então, já aproveito para deixar essa dica aí para vocês. Atualmente eu sou mestre em engenharia de estruturas, doutoranda em engenharia de estruturas, mas professora substituta na área de hidráulica e saneamento aqui no IF Campus Avançado Piuí. Que ironia, né? Porque se eu estou estudando estruturas, como é que eu fui cair para dar aula de hidráulica e saneamento? Bom, isso aí é a vida do engenheiro civil, né? A gente tem que ter conhecimentos das diversas áreas, né? Eu sou engenheira civil por formação, então eu tenho que ter capacidade de conhecer das diversas áreas, né? Não só recursos hídricos e estruturas, mas também geotecnia, estradas, enfim. É amplo aí, né? Vocês sabem como é amplo. Então, só que hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho desse lado da área de hidráulica e saneamento, que é a área que eu estou em contato atualmente lecionando aqui no IF, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho dessa área, né? Atualmente, eu ministro as disciplinas de fenômenos de transporte, hidráulica 1, saneamento e desenho técnico. Também uma outra disciplina que não está relacionada com a área, mas, como eu falei para vocês, a gente é engenheiro civil e a gente tem que saber um pouquinho de todas essas áreas que a gente vê, né? Então, hoje eu vou falar para vocês mais especificamente das disciplinas que estão relacionadas com a área de recursos hídricos, que é englobado ali dentro de hidráulica e saneamento. Bom, basicamente, né, eu quero mostrar para vocês qual que é o caminho que vocês vão ter a percorrer diante os recursos hídricos. Então, vocês vão começar lá uma escadinha lá de baixo no 5º período. Vocês ainda estão no 1º período, né? Então falta um pouquinho ainda. Mas o primeiro contato que vocês vão ter com as disciplinas relativas a recursos hídricos é lá no 5º período com a disciplina de fenômenos de transporte. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das disciplinas, mas aqui basicamente eu quero que vocês visualizem o percurso que tem que ser passado em termos de recursos hídricos aqui no IF, né, no nosso campus, como que está formada a nossa matriz curricular. E aí, vocês vão ver também lá no 5º período a disciplina de gerenciamento de recursos sólidos, que está dentro da área de hidráulica e saneamento, embora eu não vou falar dela para vocês por não ser uma disciplina que eu leciono atualmente, né? Então, eu espero que outro professor possa falar dessa disciplina para vocês. Depois, lá no 6º período, vocês vão ver hidrologia. No 7º período, mais uma disciplina de recursos hídricos, que é a hidráulica 1. No 8º semestre, hidráulica 2. No 9º semestre, saneamento.
E no 10º semestre, para fechar com chave de ouro, Engenharia Ambiental Básica. Todas as disciplinas relacionadas à área de hidráulica e saneamento vão começar aí desde o 5º período e vocês vão ter que percorrer uma escadinha, né? Fenômeno de transporte, hidrologia, hidráulica 1, hidráulica 2, saneamento, até lá no 10º período, com engenharia ambiental básica. Então, é um longo caminho que tem que ser percorrido, mas são disciplinas muito interessantes e vocês vão ver a importância delas. Espero conseguir passar isso para vocês nessa conversa que a gente está tendo hoje. Bom, basicamente o porquê da gente estar estudando aí essas disciplinas relacionadas aos recursos hídricos e por que elas estão tão presentes em praticamente todos os períodos do curso de engenharia civil. A importância é uma só, que a água é o recurso hídrico principal do nosso planeta. Nós, engenheiros civis, a gente trabalha com recursos, né? Então, a gente pega os recursos materiais, transforma esses recursos e coloca à disposição da população, da comunidade. Seja esse recurso um recurso em aço, por exemplo, em concreto, ou seja um recurso hídrico, por exemplo, a água. E aí a nossa função é trabalhar da melhor forma e disponibilizar esse recurso. Né? Então, essa área de hidráulica e saneamento, ela gira em torno desse recurso principal para nós, que é a água. Então, falando aí um pouquinho da água, né? A água, ela está em diversas áreas aí da nossa vida. Podemos citar algumas, não vou citar todas porque são diversas, as mais diversas aplicações, mas para vocês terem um entendimento da importância desse recurso e da importância de gerir esse recurso, está atrelado às disciplinas envolvendo hidráulica e saneamento. Então, água para abastecimento doméstico, então se você é capaz de ir aí na sua casa, abrir a torneira e ter uma água potável de qualidade, com pressão adequada, isso é graças ao trabalho de um engenheiro civil, né, que estudou recursos hídricos. Água para abastecimento industrial, água para irrigação, geração de energia elétrica. Então, pegar também a força do movimento da água e conseguir transformar isso em geração de energia elétrica. Água para navegação, para recreação, para diluição e transporte de efluentes, então problema também seríssimo. Se você tem como fazer o despejo correto, adequado das necessidades, né, básicas, e levar esses efluentes para um outro ponto que não prejudique a sua saúde, não contamine o seu ambiente, também é uma outra forma aí da hidráulica e saneamento estarem atuando aí. Dessedentação da fauna, por exemplo, enfim, né? Não vou ficar aqui falando, mas gostaria de ressaltar para vocês da importância desse recurso hídrico. Agora, falando um pouquinho de cada uma das disciplinas que vocês vão ver ao longo da vida escolar de vocês, da graduação de vocês, que estão relacionadas a essa área. Primeiro, eu vou começar falando da disciplina de fenômenos de transporte. Fenômenos de transporte, vocês vão ter o primeiro contato com essa disciplina lá no 5º período, no 5º semestre. E aí, como pré-requisito para vocês cursarem fenômenos de transporte, vocês precisam ter cursado Física 2. Só que para cursar Física 2, vocês precisam cursar Física 1, e para cursar Física 1, vocês precisam de Cálculo 1. Então, eu já coloquei aí todos os pré-requisitos que são para vocês percorrerem até conseguirem cursar fenômenos de transporte. É uma disciplina que tem carga horária de 60 horas, e basicamente nessa disciplina vocês vão ver, lá em Física 1, em Física 2, vocês viram as leis que regem os fenômenos da natureza. Então, por exemplo, vocês viram a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei de Newton. E aí, aqui na disciplina de fenômenos de transporte, vocês vão trazer aplicações dessas leis para a prática das coisas que acontecem na vida real. Então, vocês vão efetivamente fazer análise de escoamentos, né? E esses escoamentos podem ser escoamentos de fluidos, como eu estou falando aí, mas podem ser vários tipos, né? Pode ser transporte de calor, de energia,
pode ser movimento, por exemplo, em um oleoduto, então o fluido pode ser um óleo, uma gasolina. Vocês vão aprender a analisar o movimento dos gases, enfim. Basicamente, na disciplina de fenômenos de transporte, a gente vai tratar de aplicar as leis das físicas, que a gente viu lá nas disciplinas de física, para analisar esses escoamentos, esse movimento aí dos fluidos. Bom, eu falo que precisa de cálculo porque a gente vai utilizar as leis da física, que são leis naturais que a gente vai aplicar para os problemas, mas a gente vai precisar de ter ferramentas matemáticas para aplicar isso. Então, daí a importância dessas 3 disciplinas aí. Então, cursem elas com qualidade para vocês fazerem uma disciplina de fenômenos de transporte com qualidade, né? Bom, e aí, passando por fenômenos de transporte, lá no 6º período a gente vai ter um contato com hidrologia, né? Hidrologia tem como pré-requisito a disciplina de estatística. Por quê? Porque em hidrologia a gente vai avaliar a ocorrência da água na natureza e como essa água ela se movimenta, ela conversa das suas diversas formas. Então, a gente tem conhecimento, acredito que vocês conheçam aí o ciclo hidrológico. Basicamente, esse é o ponto principal de partida aí da hidrologia. Então, a gente vai pegar o ciclo hidrológico, avaliar as ocorrências da água na forma de precipitação, evapotranspiração, infiltração, e a gente vai fazer a análise, né? Em hidrologia, a gente estuda bastante o fenômeno de escoamento superficial, que está diretamente relacionado com enchentes, ocorrência de inundações, enfim. Então, a gente vai fazer esse estudo, né? Então, avaliar a distribuição da água no planeta, estudar o ciclo hidrológico, fazer análise de bacias hidrográficas, que basicamente, né, são pontos aí regiões que a gente consegue englobar, que têm aí o mesmo perfil hidrológico, pode-se dizer. Realizar um gerenciamento de recursos hídricos, controle e regularização de vazões para poder possibilitar a população, as comunidades ter um melhor acesso aí à água, né, da forma como for necessário. No 7º semestre, a gente vai começar com as disciplinas de hidráulica, que são 2. A gente tem hidráulica 1, que fala basicamente da análise de escoamentos dentro de tubulações que estão sob pressão diferente da pressão atmosférica, então, tubulações pressurizadas. Hidráulica 2, que a gente vai ver no 8º período, a gente fala sobre escoamento livre. Tá? Então, a hidráulica 1 a gente vê no 7º período, tem como pré-requisito a disciplina de fenômenos de transporte, óbvio. Todas as leis que a gente vê lá em fenômenos de transporte, a gente vai aplicar aqui para a hidráulica 1. É imprescindível saber bem, conhecer bem, para fazer um bom curso. É uma disciplina que tem 75 horas, né? E aí, como eu falei para vocês, nós vamos estudar escoamentos em condutos forçados, que envolve aí as instalações prediais, por exemplo, tanto de água fria como de água quente. A gente vai aprender a dimensionar as tubulações que levam a água da sua caixa d'água aí para sua torneira, né? Então, basicamente, a gente vê isso lá em hidráulica 1. São instalações prediais e também o dimensionamento de instalações mais robustas, por exemplo, adutoras, redes de distribuição de água e estações elevatórias que vão fazer a parte do sistema público de abastecimento de água, né? Que é levar a água de um ponto de captação, lá de um rio, por exemplo, ou de um poço, até a estação de tratamento. Aí a gente tem essas canalizações que a gente precisa dimensionar. Depois da estação de tratamento, a gente tem que armazenar essa água em um determinado reservatório. Tudo isso vai ser coberto aí pela hidráulica 1, né, e as disciplinas aí da área de recursos hídricos. Em hidráulica 2, como eu falei para vocês, nós vamos entrar nessa disciplina no 8º período. Pré-requisito é hidráulica 1, e carga horária 75 horas. Nessa disciplina, a gente vai focar nos escoamentos em canais, que tem a principal característica de estarem sob a ação da pressão atmosférica, né? Então, basicamente é isso. Configuram tipos desses escoamentos as instalações sanitárias prediais, né, que a gente vai dimensionar canais para prever aí a circulação do esgoto, por exemplo, tanto predial quanto saneamento urbano.
Nós vamos ver alguns fenômenos, como, por exemplo, o ressalto hidráulico, a presença de vertedores, que são estruturas hidráulicas que nos permitem controlar e verificar, fazer medições ao longo dos escoamentos. Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, de um escoamento em canal, né? Ao final de um canal aí, ele está sendo lançado num corpo receptor, acredito eu. E aí tem a formação do ressalto, né? Que aí é basicamente a liberação de uma energia na forma de turbulência em função da mudança brusca aqui do tipo de escoamento. A gente vai ver tudo isso lá na disciplina de Hidráulica 2, só trazendo um panorama aí geral, né? E por fim, no nono período, que é a última disciplina que eu vou falar para vocês, né? Que ainda tem engenharia ambiental básica no 10º, mas do meu escopo aqui eu posso falar a última no nono período, que é a disciplina de saneamento. E aí aqui eu já falo para vocês que eu sou um pouco suspeita para falar dessa disciplina, dada a sua importância e a sua intercomunicação com as diversas áreas da nossa vida, né? Então, saneamento é uma disciplina que ela está relacionada diretamente com política, com saúde, com educação, com economia. Então, todas essas áreas elas vão ser diretamente afetadas por uma boa ou por uma má gestão do saneamento. Então, basicamente, o que a gente vê em saneamento são os sistemas de abastecimento de água, de qualidade da água, as estações de tratamento, os sistemas de coleta de esgoto e os sistemas de drenagem. Tudo isso está relacionado diretamente com a questão da saúde, da política. Eu falo por conta da importância de se ter ou não saneamento. A gente sabe que o Brasil é um país, né? O Brasil, o mundo em geral, mas aqui no Brasil, nem todas as pessoas têm acesso a saneamento básico. Né? E aí, quando eu digo saneamento básico, eu digo acesso à água tratada, eu digo acesso a um sistema de esgoto que dê uma destinação adequada aos dejetos, né, da utilização dessa água. Então, como que a gente pode conceber se, por exemplo, aqui na minha casa eu consigo abrir a minha torneira e ter uma água tratada de qualidade que eu posso beber. Mas tem regiões no meu país, pessoas próximas a mim, que não têm esse mesmo acesso. E aí, como é viver? É um problema real de saúde, de economia, porque essas famílias que não têm acesso à água tratada, por exemplo, a água é um recurso que é necessário para a saúde. Aí vamos supor que a gente tem uma família que, por exemplo, ela tem um riacho lá, próximo da comunidade dela, ela faz o uso dessa água, e aí os seus dejetos vão ser feitos numa fossa rudimentar. Quando a pessoa vai fazer os dejetos, as necessidades nessa fossa rudimentar, que não tem nenhum controle, não tem nenhum tratamento prévio, essa fossa pode acabar contaminando o lençol freático que abastece o rio, que abastece a comunidade. Então, essa pessoa ela vai estar sendo contaminada pela sua própria pelos seus próprios dejetos, né? Então, isso é um problema aí que a gente tem que pensar bastante. Está relacionado, os índices de saneamento estão diretamente relacionados aos índices de mortalidade infantil. Então, é um problema bastante importante e é função do engenheiro civil perceber e propor soluções aí, né, para um adequado saneamento. E aí, para finalizar, eu trouxe essa imagem, né? Na verdade, quando a gente tem saneamento, isso é bom, mas quando não se tem saneamento, é um problema gigante, né? Daí a sua importância, daí eu gostaria de frisar para vocês, né? Colocar essa pedrinha atrás da orelha nas disciplinas, para vocês valorizarem as disciplinas que estão relacionadas ao aproveitamento, gerenciamento dos recursos hídricos. Bom, e aí, como conclusão geral de tudo isso que eu falei para vocês, gostaria de deixar uma mensagem. É necessário desenvolver. Nós queremos desenvolver e prosperar, né? E cabe ao engenheiro civil atuar nessa melhoria e no desenvolvimento da sociedade.
Só que ele tem que ter a noção de estar aproveitando racionalmente os recursos disponíveis. E aí, fazendo um paralelo para isso que a gente falou na palestra de hoje, aproveitar racionalmente os recursos hídricos, né? Então, ter a noção da importância desses recursos, estudar e dar a devida atenção, tá bom? Não tenho como conversar com vocês, é um vídeo gravado, mas me disponibilizo a tirar dúvidas de vocês. Meu contato está apresentado aí. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigada.